Graça e paz a todos. Bom, gente, eu venho aqui nesse vídeo extra para falar para vocês justamente do tema que nós levantamos aí na nossa aula de número 2 do nosso curso, que é sobre o inferno. Talvez vocês ficaram se perguntando, mas espera aí, professor, o inferno existe ou não existe? Me explique melhor. Então eu vou fazer aqui esse vídeo bem rápido para tentar explicar para vocês mais um pouco sobre esse tema. Primeiro, gente, nós temos que identificar, como eu falei no vídeo, a palavra inferno. O inferno de fogo ardente, como os cristãos bem apresentam, ele existe realmente? Veja bem, a palavra inferno, gente, é uma palavra latinizada, ela só existe no latim. Primeiro que essa palavra inferno que aparece na tua Bíblia, ela não aparece em nenhum das línguas originais da Bíblia, por exemplo. Ela não aparece no hebraico, ela não aparece no aramaico, ela nem aparece no grego. Portanto, essa palavra inferno que aparece na tua Bíblia, ela não aparece nos originais, nem grego, nem aramaico e nem hebraico, tá? Já começa por aí. Primeiro, mas como é que essa palavra então inferno surgiu, professor? Ora, a palavra inferno, como eu expliquei lá no vídeo, ela surge justamente da tradução ou transliteração de pelo menos 4 termos que nada tem a ver com essa mentalidade que se explica hoje. Primeiro porque inferno significa lugares baixos ou lugares inferiores. Então, realmente a terminologia da palavra inferno, ela chegou muito bem próximo do que é a tradução do que ela quis fazer. Primeiro, todas as vezes que aparece a palavra inferno na Bíblia, ela vem traduzindo outras palavras em grego e em hebraico. A palavra que ela traduz para inferno na Bíblia, uma das palavras, a primeira é Sheol. Sheol é uma palavra hebraica que aparece pelo menos 65 vezes na Bíblia. E essa palavra Sheol, que o latim traduziu para inferno, ela não significa esse inferno que você pensa que é hoje. Primeiro porque a palavra Sheol apenas quer dizer sepultura. Era um lugar para onde os mortos iam. No Velho Testamento, acreditava-se que quando uma pessoa morria, ela ia para o Sheol. Tanto é que Jó ansiava se esconder no Sheol para que a sua angústia, os seus inimigos não achassem. Então, a palavra Sheol, ela nada tem a ver com o inferno de fogo que os cristãos acreditam. Mas a Bíblia em latim pegou essa palavra e, em vez de colocar sepultura, em muitas versões ela colocou a palavra inferno, o que leva você a crer que está se falando de um lugar ardente em fogo. Outra palavra que utilizaram para inferno, principalmente no Novo Testamento, foi a palavra Hades. Gente, Hades nada mais é do que um deus da mitologia grega. Tá? Ele era um deus que comandava o submundo do reino dos mortos na mitologia grega. Então, quando aparece na Bíblia grega, por exemplo, a palavra Hades, ela foi traduzida na Bíblia latina para a palavra inferno. O que levou você também a crer que quando se fala de Hades, se falava de um lugar de condenação. Quando os gregos entendiam a morte, eles diziam que quando toda pessoa que morria, ela ia para o Hades, que era o submundo dos mortos. E lá no Hades, no submundo dos mortos, tinha um deus, que era chamado o Hades. Ele era sentava no seu trono e comandava ali, guardava aquela região dos mortos para onde todos iam. E dentro dessa região do Hades, ela era dividida em várias partes, gente, como eu mostrei na aula do curso. E uma das partes principais, ou das partes que mais nos interessam, é a parte do Campos Elíseos, que era onde, segundo a parábola de Jesus, aonde Lázaro estava junto com Abraão, e temos também o Lago de Fogo, gente. O Lago de Fogo, essa referência ao Lago de Fogo, também faz referência à mitologia grega, que era um lugar específico do reino de Hades, aonde as pessoas ruins, soberbas, ficavam em tormento, tá bom? Outra palavra muito utilizada, gente, para se referir a inferno na Bíblia é o termo Geena ou Geena. O termo Geena, ele vem justamente da tradução do hebraico Ge Ben Hinnom,
que literalmente significa Vale do Filho de Rinom. Era um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito de lixo, depósitos de animais mortos, e ali constantemente era lançado fogo com enxofre. Eles lançavam enxofre naquele lugar para que o fogo não se apagasse. Você vai ver essa referência justamente falando isso na Bíblia. O lugar aonde a chama não se apaga e o verme não morre. Lembra dessa referência que eu estou colocando aqui para vocês? Essa referência diz respeito ao Vale de Rinom, ou ao Guiena. Jesus usou essa referência para explicar aos seus discípulos sobre o sofrimento humano. E a Bíblia vai jogar essa palavra Guiena nesse versículo aí como inferno. Mas não é inferno, gente, como você conhece, e sim Guiena. Jesus estava fazendo apenas uma comparação do sofrimento, porque ali havia ranger, choro e ranger de dentes, porque era um lugar de sofrimento, era um lugar onde criminosos eram jogados ali, e os vermes, quando o fogo não consumia aquele corpo, aquele lixo que estava ali, os vermes consumiam. Por isso que os vermes não morriam. Não é que vai ter vermes lá no inferno, não, que vai comer a carne das pessoas, tá, gente? Sempre se pensou nisso, mas isso não tem nada a ver. Era apenas essa região aí, em Jerusalém, aonde se jogava lixo, animais e até criminosos nesse lugar e ateavam fogo. Claro que esse lugar hoje não existe, ele apenas é uma região já desabitada em Jerusalém, mas antigamente no Velho Testamento, por exemplo, se faziam sacrifícios ali a Moloque, era um lugar de sacrifícios a deuses pagãos. Já na época de Jesus, era apenas um depósito de lixo, de animais mortos e até de criminosos. Por isso que Jesus vai fazer essa comparação do Guiena, que é o Vale de Rinom, que a Bíblia em latim traduziu para inferno. Outra coisa bem interessante que nós vamos ver, gente, na própria Bíblia, são referências a outro lugar da mitologia grega, tá? Um lugar chamado Tártaro, gente. E olha que incrível a questão do Tártaro, como ela está na Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim, eu vou ler aqui na tradução ecumênica para vocês, que é uma tradução que mais se aproxima dos originais gregos. Pois Deus não poupou os anjos culpados, mas os precipitou, entregou-os aos antros tenebrosos do Tártaro, guardando-os para o julgamento. Tá? Isso, como eu disse, está em 2 Pedro 2,4, e essa tradução que eu li para você é a tradução ecumênica. Em outras traduções latinas, colocou a palavra inferno ali, porque também ela pegou a palavra Tártaro e traduziu para inferno. E aí você pensa que esses anjos estão guardados lá no inferno esperando o grande dia do juízo. Ora, isso é mitologia grega, gente. O Tártaro era uma região onde estavam presos alguns titãs, um dos titãs, que pode-se dizer os titãs assim mais perigosos, mais bravos, estavam acorrentados no Tártaro. É por isso que essa parte de Pedro, e que eu digo a você que Pedro não escreveu essa parte, foi justamente uma inserção de algum copista que colocou essa mitologia grega ali, imaginando que esse lugar existisse e que isso poderia ser verdade, porque até então era um mistério a morte, como é até os dias de hoje. Então, quando aparece esse tipo de coisa na Bíblia, no Novo Testamento, eu entendo que isso aí era uma referência à mitologia grega. Como a mitologia grega é apenas um mito, é apenas um conto, gente, esse lugar Tártaro não pode existir, porque isso foi uma lenda, isso foi um conto inventado por Homero e Hesíodo. Quem já estudou um pouquinho de mitologia grega sabe do que eu estou falando. Então, gente, essa referência aí de Tártaro, que vai aparecer na tua Bíblia também como inferno, não existe. Isso é apenas uma referência à mitologia grega que foi inserida ali, tá bom, gente? Então, resumindo aqui para você bem rápido, a palavra inferno na tua Bíblia, ela vem de pelo menos outras traduções de palavras hebraicas e de palavras gregas, que nada tem a ver, porque uma é diferente da outra, tá bom? Como eu falei, Sheol significava apenas o lugar para onde o mundo dos mortos, ou sepultura. Sheol significa apenas sepultura. Outra palavra usada para inferno, como eu expliquei nesse vídeo, é Guiena. Guiena é também conhecido como Vale de Rinom, que nada tem a ver com o lugar onde as almas vão. Era apenas um lugar que no Velho Testamento servia de sacrifícios humanos para o deus Moloque, e que no Novo Testamento, na época de Jesus, servia para incinerar lixos, a queimar animais mortos, e até criminosos eram jogados ali
aonde o fogo não se apagava porque eram jogados enxofre ali, e quando o fogo não consumia, os vermes terminavam de consumir aquele estado de putrefação que estava ali, tá bom? Por isso que ali o fogo não se apaga e o verme nunca morre, e há choro e ranger de dente. Outro termo que eu expliquei nesse vídeo rápido aqui para você foi sobre o Hades. O Hades era apenas uma região da mitologia grega que era governada pelo deus Hades, para onde todo mundo que morria ia para essa região chamada Hades. O Hades, como eu expliquei, era dividido em várias regiões, e as que mais aparecem na Bíblia é o Campos Elíseo, conhecido como o Paraíso, o Campos Elíseo, onde estava Abraão e Lázaro, e o Lago de Fogo, onde estava o rico em tormento e em chama. E o quarto termo que é utilizado na Bíblia que aparece é Tártaro, e como eu expliquei, Tártaro também é uma região da mitologia grega, faz parte da mitologia grega, onde estão aprisionados alguns titãs, que segundo a Bíblia estão aprisionados os anjos caídos, ou alguns demônios que estão acorrentados. Gente, espírito não pode ser acorrentado, muito menos anjo. Então, essas referências que aparecem na tua Bíblia como inferno, gente, não diz respeito a um lugar de condenação eterna, tá bom? E sim a referências de sofrimento e algumas vezes referências à mitologia grega, tá bom, gente? Espero ter explicado esse termo a vocês e a gente segue a nossa discussão e a nossa argumentação sobre esse tema. Mais dúvidas, mais informações, a gente trata isso no nosso grupo, tá bom, gente? Um forte abraço a todos.